Bom, rapaziada, vamos lá. Vamos falar desse Botafogo 0, Santos 2 na Vila Belmiro. E é aquilo, né, cara? Quem diria que eu não estava nem preparado, né, para fazer um pós-jogo desse, né? Não em relação à derrota, né, mas confesso que que eu não estava nem um pouco preparado para fazer um pós-jogo analisando a partida que o Botafogo fez, né? Que foi uma partida boa, mas que no resultado ela não é boa, né? Não adianta você ter 70% de posse de bola contra o Santos na Vila Belmiro, não adianta você ter o dobro, o triplo de finalizações, né, e de jogadas armadas e de passes-chave, chances claras criadas do que o seu adversário, e você perdeu o jogo por 2-0 ou até quase 3-0 não fosse o Gatito, né? Então, enfim, né? O Botafogo perde o jogo e eu não acredito nunca, né, cara? Eu falo isso quando o Botafogo vence, por exemplo, da maneira que venceu o Bragantino e da maneira que venceu o Flamengo, né? E eu não posso ser hipócrita em repetir essas falas quando o Botafogo joga bem, o Botafogo tem volume, e não só volume, o Botafogo cria oportunidades, o Botafogo, encurrala o Santos, perde gols, e empilhou perda de gols, e perde também, né? Não existe, na minha visão, placar mentiroso. Placar mentiroso, eu sempre falei isso, desde que eu me entendo por gente, quando eu analiso futebol, que para mim o placar mentiroso é aquele placar roubado. Para mim, um placar mentiroso é quando tem um gol ilegal, um gol de mão, quando o VAR rouba, quando a arbitragem deixa de marcar, de cumprir com o seu papel, prejudica alguém. Não foi o jogo, não foi o caso de hoje. Só em um lance em que ele não deu a vantagem, ele até na hora ele pediu desculpas para os jogadores, poderia até ter pintado o gol de empate naquele momento ali do Lucas Fernandes, estava entrando na área. Mas enfim, o Botafogo, eu não acredito em placar mentiroso, né? Mesmo quando o time que joga, né, se propõe a jogar o melhor futebol, perde a partida, né? Porque quem aproveitou melhor as suas ações, as oportunidades criadas, foi o Santos, né? O Botafogo, logo no início do jogo, coloca uma bola no travessão com o Lucas Fernandes, né? Tem chances criadas com o próprio Lucas, com o Jefinho, né? O Matheus Nascimento perde um gol que, assim, é inadmissível um jogador profissional, mesmo que tenha 18 anos, é garoto, mas não dá para perder os gols que ele perde. Não existe. É um camisa 9, é um centroavante. Ele não perde esses gols quando ele está jogando com a maior tranquilidade do mundo no sub-20 da seleção brasileira. Ele não pode perder esses gols jogando pelo Botafogo também, é a minha opinião, né? Eu acho que a cobrança ela já pode ser nesse sentido. O Matheus Nascimento não pode perder os gols que perde, né? Ainda mais com toda a valorização dele, né? Toda a reviravolta que está tendo aí, né? O Botafogo se revirando para conseguir renovar com o cara, não dá, né? E aí, né, numa falta boba cometida pelo lado esquerdo ali com o Canu, né? Mais uma falta boba que ele comete, ele, o Saravia, né? O Sampaio também comete muito isso. Cruzamento, toque de cabeça do Bauerman, ninguém pegou o cara. E aí eu estava discordando com um colega que eu estava vendo o jogo com ele, né? Mas aí é erro técnico. Cara, eu não acho que é só erro técnico, tá? Eu acho que foi erro técnico do Sampaio, que não pegou o Bauerman, e também do Saravia, que deixou, né, que tirou a bola em cima do corpo do Marcos Leonardo, e o Léo Batistão foi lá e marcou o gol. Mas o que eu penso é que quando uma jogada ela se repete várias vezes, né, e foram 3 ocasiões em que o Santos quase fez o gol, em que o Bauerman ganha se antecipando da marcação. Gente, bola parada, ofensiva e defensiva é treinado pelas equipes. E obviamente o Santos percebeu e treinou, né? Óbvio que o Santos tem um staff, né, que viu o primeiro pau da bola parada defensiva do Botafogo é horroroso, né? Basta se antecipar, porque eles ficam confusos de quem tem que pegar quem. É o que acontece. Então mais uma vez, como eu falei lá atrás, gente, lá atrás, o Botafogo estava numa sequência de vitórias, ganhando Fortaleza, G4, né? Aí o Botafogo perde a primeira para o Coritiba, tá? Eu falei isso contra o Fortaleza também, que o Botafogo venceu o jogo com o gol do Patrick de Paula no fim. O Botafogo, não adianta o Botafogo ter atributos ofensivos se nos únicos atributos defensivos que o Botafogo sofrer, né, nas investidas contra a defesa do Botafogo, sofrer, a gente tomar o gol. Aí você complica o trabalho do ataque.
né? O ataque perdeu gols, a gente sabe, mas o Botafogo criou, né? O Botafogo abriu espaços, foram jogadas treinadas, variações de saída de bola, né? O Oyama, na minha opinião, deu uma cara nova para a saída de bola do Botafogo. O Tietê um pouco mais adiantado, mais próximo do gol, né? Hoje o Botafogo, eu diria que o Tietê jogou assim mais ao lado ali do Lucas, né? Fez uma companhia para o Lucas, até para o Matheus, né? O Botafogo, nesse sistema de jogo, cara, impressionante como o Botafogo melhorou sua dinâmica de saída, né, de circulação de bola, né, de ultrapassagem, né, cara, da forma que o Botafogo conseguia atacar o espaço, né, fazer corta-luz e também, né, tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora, quando o Botafogo conseguia ficar em superioridade numérica em alguns momentos ali contra a defesa do Santos. É bem verdade que o Santos está desorganizado, mas o Botafogo também estava há pouco tempo, né? Então, ofensivamente, né, nos surpreendeu positivamente o Botafogo tirando os gols perdidos. Matheus não pode perder o gol que perdeu, Erisson não pode perder o gol que perdeu no segundo tempo. O Piazon também perdeu um gol, o Jefinho perdeu uma jogada, e, inclusive, porra, o que fez o Jefinho hoje, brincadeira, né? Mas não adianta quando você tem no segundo tempo que o Botafogo já está melhorando e o primeiro gol do Botafogo está amadurecendo, o Botafogo está chegando, o João Paulo trabalhando, o Bauerman, né, zagueiro do Santos, teve uma noite de gamarra, né? E aí não adianta quando você tem um Saravia que quebra todas as jogadas ofensivas, prejudica defensivamente, e um Canu, né, que parece que tem medo de jogar. A verdade é essa. O Canu parece que tem medo de jogar futebol. Ele tem medo de ultrapassar, ele tem medo de sair com a bola, ele tem medo de filtrar com os passes dele, coisa que ele não tinha antes, né? E ele tem medo de marcar. E nessa do medo dele ir na bola ou não, ele falha. Marcos Leonardo consegue correr, o Sampaio também não acompanha na corrida, na minha opinião. Não fez um bom jogo o Sampaio. O Santos faz 2-0, né? Então, e não só as jogadas de gol, né, mas os contragolpes que o Botafogo também levou, que graças ao Gatito a bola não entrou, né? O Sampaio salvou no mole ali dado pelo Tietê. Transição defensiva e bola parada defensiva, né? São pontos que, se o Botafogo não corrigir, a gente vai brigar firme para não cair. Ah, Braulio, mas esse time não te deu esperança, né? O Botafogo não te deu esperança, a forma que o Botafogo jogou ofensivamente não te deu esperança. Claro que deu, né? O Botafogo ofensivamente jogar dessa maneira me deu muita esperança, mas o futebol ele é feito de ataque e defesa. O futebol ele tem 6 fases, hoje em dia, se você for pegar, né? Organização ofensiva, transição ofensiva, bola parada ofensiva. Organização defensiva, transição defensiva, bola parada defensiva. 50% do jogo é defensivo. Se o Botafogo não melhorar os seus atributos defensivos, dadas as devidas proporções, vai sofrer do jeito que o Fortaleza está sofrendo. Fortaleza martela, joga bem, cria oportunidade, perde gol, chega nos acréscimos, toma o gol nas poucas ações defensivas que sofre, dá mole, perde o jogo e está na lanterna do campeonato, vice-lanterna, né? Dadas essas devidas proporções, se a gente quiser sonhar com um campeonato tranquilo no segundo turno, eu acho que o caminho ofensivo que o Botafogo apresentou nesse jogo, com as alternativas ali, os jogadores voltando de lesão, o Botafogo melhorando nesse aspecto, o Eduardo entrando, né, o Marçal, que fez um excelente jogo, na minha opinião, beleza, mas defensivamente tem muita coisa para ser corrigida, tá? Muita mesmo. Perdão. Aí agora a gente individualmente analisa aqui. Gatito Fernandes, belo jogo, né, para quem estava ali inseguro, com algumas falhas. Impressionante como o Gatito em jogo grande, contra time grande, fora de casa. O cara cresce, né? Saravia. Cara, a gente tem que falar desse sujeito, irmão. Não dá, tá? Ele pode melhorar, e eu acredito que ele possa melhorar, porque ele é um cara com qualidade técnica, um cara que chegou na seleção argentina, Porto, jogou muito no Internacional, mas no Botafogo, o Campeonato Brasileiro que o Saravia vem fazendo com a camisa do Botafogo, tirando uns 2 jogos, tá? O Campeonato Brasileiro que ele vem fazendo nesse momento é digno de Kevin e Barrandegui. Não tô de sacanagem, tá? E pior, porque ele joga a bola. Kevin não joga, Barrandegui não joga. O Saravia parece um desesperado por... Eu não sei, cara. Parece que ele é um cara que vai pra rave e passa 12 horas numa rave, né? Usando não sei o que lá. Não é possível que um jogador, com um atleta profissional se comporte da maneira que o Saravia se comporta. Dando mãozada na cara dos outros, chutando bola pra cima, dando porrada nos outros, né? Ele tem uma ação, ele tem 2 opções. Ou ele toca no Tietê, ou ele toca no Sampaio. Ele dá um bico, né, em cima do jogador do Santos e quase sai o gol, né? Todos os cruzamentos, o Saravia não acerta um cruzamento na cabeça de ninguém, tá? Quem defende, desculpa, cara, quem tá defendendo o campeonato do Saravia até o momento
né? Gosta de jogador que dá carrinho, que habla. É porque é argentino, né? Porque se o Saravia fosse brasileiro, vocês já estavam condenando. O campeonato brasileiro do Saravia é uma coisa aterrorizante. Que o Rafael volte para ontem, porque o Daniel também não correspondeu à altura quando jogou contra o Cuiabá, inclusive foi expulso, tá? Sampaio e Canu, principalmente Canu também, péssimo jogo, tá? O Canu que foi bem contra o Atlético Mineiro, parece que tem medo de jogar. Sampaio muito lento, muito previsível nas ações, nos botes, né? Saída de bola também prejudicada com ele, né? E aí, eu acho que vocês têm razão quando eu falo que o problema também é sistema defensivo, né? Realmente o Botafogo está apresentando limitações individuais, eu dou o braço a torcer, eu falei que não, mas de fato isso está acontecendo. Marçal, cara, me surpreendi positivamente com a estreia dele, tá? Gostei bastante da estreia do Marçal, né? Muito bem ofensivamente, defensivamente, né? Ótimas ações, é impressionante como é que o cara tá acostumado, ele conhece o que ele tá fazendo, ele sabe o que ele tá fazendo, ele sabe as ações que ele tá tomando, né? E isso facilita na construção do jogo. Cada peça é fundamental no sistema de jogo ofensivo do Castro, né? E o Marçal prova isso. Tietê, dados alguns momentos que ele desliga, que não dá para entender, cara, ele foi bem no jogo, principalmente marcando um pouco mais adiantado. Lucas Fernandes muito bem. Eduardo um pouco mais tímido, mas é normal, primeiro jogo dele. Oyama, achei que ele foi bem, melhorou a saída de bola do Botafogo. Vinícius Lopes mal, minha humilde opinião. Jefinho começou um pouco afobado, mas muito habilidoso. Se der uma maturada nele, cara, se ele conseguir melhorar alguns outros atributos além do drible, do 1 para 1, cara, porra, impressionante salseiro, a chaleira que ele deu ali na linha de fundo. Incrível, né, cara? O jogo do Jefinho é animador. E o Matheus Nascimento, né, cara, não dá. Né? Não dá pra ele desempenhar dessa maneira, tá? Ele não pode ser um centroavante sozinho do Botafogo. Tem que entrar o Erisson também não acho que entrou bem porque perdeu gols. O Sauer até entrou bem, tá? Mas agora, o Matheus Nascimento é um cara que ele precisa de companhia no comando de ataque. Senão ele vai perder todas no corpo no zagueiro mais alto e técnico como é o Bauerman. Para mim foi o melhor jogador em campo. E não pode perder os gols que perde. Aí não tem a ver com idade, não tem a ver, garoto, tá se acostumando. Não pode perder os gols que perde. Ponto. É inadmissível, tá? E o Botafogo, claro, precisa de mais um centroavante, além do Erisson e do Matheus. E é isso, né? Me animo com o sistema ofensivo do Botafogo, me animo mesmo. Saí esperançoso com que o Botafogo pode progredir em termos ofensivos. Mas defensivamente, se não melhorar, todo jogo pode ser sofrimento. É o que eu penso. A gente tem que analisar ataque e defesa também. Mas o ataque foi bem. Fui.